Desinformação, deepfakes e inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na noite desta terça-feira resoluções que abordam esses temas para as eleições municipais de 2024. É a primeira vez que o tribunal regula o uso de inteligência artificial no pleito. O descumprimento pode levar à cassação ou registro do mandato do político envolvido. Para falar mais sobre o assunto, temos a participação extra do Leandro Alvarenga, consultor de privacidade e tecnologia, além de colunista aqui do Olhar Digital. Deixa eu colocar o Leandro Alvarenga aqui na tela para conversar com a gente. Leandro, seja muito bem-vindo, boa noite e obrigado por essa participação extraordinária aqui no Olhar Digital News. Boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem por aí. Maravilha. Bom, Leandro, a gente teve essa novidade, né, ontem, ao longo de todo o dia, discussões, expectativas, sai o resultado tarde da noite. Eu queria saber o que muda exatamente com essa nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, tanto para políticos quanto para eleitores e também para as Big Techs. Bom, primeiro, na verdade não é uma resolução, né, são 12 resoluções, 10 delas foram aprovadas por unanimidade, 2 tiveram ali divergências e embates, as que envolveram ali a biometria facial e também a propaganda eleitoral, né? Na verdade, essas 12 resoluções, elas criam normas que orientam candidatos, candidatas, partidos políticos e também nós, eleitores, no dia da eleição. Essas normas, elas tiveram algumas alterações que foram feitas das normas aplicadas na eleição passada, porque eles entenderam que havia aí a necessidade de uma atualização. Fizeram algumas audiências públicas em janeiro, ouviram candidatos, partidos, TREs do Brasil inteiro, para criar essa nova resolução. O que traz assim de mais novo, né? Ela trouxe para nós algumas regras, por exemplo, da proibição de deepfakes. Efetivamente agora está proibido a utilização de vídeos e áudios que modificaram digitalmente de alguma maneira para simular fala, gesto, colocar um candidato em condição que ele não estava, seja positivo ou negativo, né? E aí também a proibição de uso de imagem, de voz, seja de pessoa viva ou de pessoa falecida. E quem descumprir isso, na verdade, poderá ser punido com a cassação do registro e também até a perda do mandato caso ele seja eleito. E aqui começa a ter alguns problemas aqui que nós vemos isso, porque ela também fala nas propagandas eleitorais de conteúdo fabricado ou manipulado, né? Então, assim, efetivamente, mais uma vez, nós vamos ter o TSE dizendo o que pode, o que não pode, o que é verdade e o que não é verdade, né? E nós vimos que nós tivemos muita discussão sobre isso na última eleição, em decorrência que várias coisas que o TSE falou que não poderia, depois se mostraram verdadeiras, e aí mostrou ali uma interferência, seja para um lado ou para o outro, em determinados assuntos. Uma outra coisa interessante para a tecnologia é que ele trouxe também a restrição no uso de chatbots e avatares, né? Muitas vezes os eleitores acham que está falando com um candidato e aí está falando com um chatbot. Isso foi proibido. Na verdade, agora não pode robôs serem utilizados para simular conversas com o eleitor ou com candidatos, passando pelo candidato ou pelo partido político ali, evitando ali o engodo, né? Ou ele fala com o candidato mesmo, ou ele não vai falar, não vai poder enganar ali o consumidor. Tem uma série de outros assuntos, né, mais voltado para a inteligência artificial. Ele não proíbe a IA, né? Ele proibiu a deepfake, a IA ele permite, mas aí traz algumas restrições. Então ele estabelece umas regras que não existem na legislação brasileira para falar de IA, mais uma vez ali substituindo uma coisa que já é costume do TSE, o legislativo. Infelizmente, nosso legislativo ele permite aí que o judiciário passe e atropele as suas competências. Mas ele traz ali que uma coisa que eu acho bem interessante é que, apesar da crítica à postura de legislar, eu acho que trouxe coisas bem interessantes, como, por exemplo, toda vez que uma campanha política ela falar e utilizar a inteligência artificial, ela tem que comunicar ao eleitor, a quem está assistindo, que aquele conteúdo foi mesclado, foi criado com inteligência artificial, deixando isso muito claro. Uma outra coisa que é bem interessante e que atinge nosso mundo virtual são as propagandas eleitorais pelo mundo virtual. Ela define que não será permitido a priorização paga de conteúdos na internet de propagandas negativas.
e também aquelas que se utilizam de palavras-chave como nome de partido, federação, coligação ou do candidato adversário, né? Então, e também estabelece ali a proibição de venda ou a coleta ali de dados sensíveis voltados ali nas redes sociais. Também é importante trazer que ela fala sobre lives, né? As lives eleitorais, elas podem acontecer, porém ela tem algumas restrições. Elas não podem ser realizadas ou retransmitidas por pessoas jurídicas ou canais de rádio e televisão. Então, também traz essa novidade que impacta diretamente o nosso mundo virtual. Também ele traz um pouquinho sobre uma regulação de artistas, né? Que fica proibido que artistas sejam contratados com dinheiro público 3 meses antes da eleição, mas ele também permite que, se o artista quiser fazer manifestações gratuitas, públicas, da sua posição política, ele pode fazê-lo agora. A biometria dos eleitores, ele traz também dentro dessas resoluções que quem tem uma biometria coletada há mais de 10 anos deverá ali fazer uma nova coleta para poder votar, né? Então você percebe que ele passa por diversos ramos ali de tecnologia e também da parte eleitoral. Ela fala sobre a utilização de direitos autorais sem anuência. Ele fala também sobre pesquisas eleitorais, como elas podem ser divulgadas, e inclusive ele traz uma grande coisa, que o Ministério Público agora tem a função de fiscalizar as campanhas eleitorais, e também traz a possibilidade de suspensão da divulgação de resultados de pesquisas que forem eventualmente impugnadas. Tá? Então, houve muita reclamação ali sobre pesquisas eleitorais, e aí eles estão tentando regular um pouco de tudo. E, dentre outras coisas, nós fazemos ali horário de funcionamento, como vai funcionar o dia da eleição, e uma série de outras regulações que aí não mexem com tecnologia, mas mexem mais com o dia a dia dos candidatos, com prestação de contas e outras coisas. Foi muito abrangente, né? Por isso que foi um pouquinho extensa, né, todas essas decisões. Mas, especialmente quando a gente fala, né, da inteligência artificial, né, do emprego da tecnologia, questão de deepfake, né, Alvarenga, como garantir que todas essas novas normas serão de fato colocadas em prática, né, que haverá uma fiscalização? Porque mesmo sem a inteligência artificial bombando, né, essa vai ser a primeira eleição mesmo com a inteligência artificial em alta. Nas últimas eleições a gente não tinha ChatGPT, não tinha ainda nada disso, e já, né, a fake news comia solta, né? Então, como fazer para, com esse ingrediente a mais que é a inteligência artificial, de fato as nossas autoridades conseguirem fiscalizar tudo isso? Vai ser tecnologia para fiscalizar a tecnologia? É mais ou menos isso, né? Primeiro a gente tem que parar para pensar e lembrar que, assim, o fake news sempre existiu. A diferença é que agora ele está potencializado, né? Aí sempre existiram, desde que o homem é homem, alguém contava uma mentira para atingir alguém, seja no meio político ou no meio da vida pessoal, né? Então, a ideia é tentar diminuir a difusão disso, né, e o impacto disso na sociedade. Nós vemos todos os países muito preocupados em achar um equilíbrio entre o que é uma fake news efetivamente, né, e o que é uma liberdade de expressão, um conteúdo que gere ali uma crítica a determinado posicionamento A ou B. E aí que nós fazemos aquela discussão, né? Efetivamente, mais uma vez, o TSE está se arvorando da competência de dizer o que é verdade, o que não é, o que é conteúdo fabricado, o que é conteúdo manipulado, e como que é feita essa fiscalização hoje, né? Nenhum lugar do mundo tem uma tecnologia que consiga olhar 100%. Então isso cai muito na mão da sociedade e dos próprios candidatos em fazerem as denúncias. Quando virem um conteúdo, a pegar esse conteúdo e levar aos TSEs, aos TREs do Brasil, denunciando aquela circunstância. Há também algum comprometimento nos taxas que foram assinados ali pelas redes sociais, a Meta, entre outras, que vão ajudar ali a combater essa circunstância. Mas aí nós sempre ficamos na dúvida, será que um combate será para os dois lados, né? Ou vai beneficiar o candidato A em vez do candidato B, que é uma coisa que não se pode fazer. Mas, efetivamente, não se tem nenhum meio real
um meio eficaz e que pode dizer, olha, vamos conseguir bater fervorosamente, é isso. Na verdade, vai precisar de apoio da população em fazer as denúncias e dos próprios candidatos e partidos. Pelas nossas últimas experiências, né, enfim, cobrindo eleições, também cobrir eleições há muito tempo, é sempre desafiador, né? A quantidade de mentiras circulando sempre foi muito alta e acho que agora não deve ser diferente, mas tomara que a tecnologia também ajude a fiscalizar e que não seja uma eleição tão traumática, né, nesse sentido. E até, Alvarenga, a gente sabe que você mesmo citou, né, outros países, eles acabam também tendo essa mesma discussão. A gente tem eleições presidenciais nos Estados Unidos, por exemplo, também discussão em alta na Europa, que no Brasil são eleições municipais, mas também, enfim, muito importantes. Mas o ano de 2024, em geral, vai ter muitas eleições, muitas eleições pelo mundo, espalhadas pelo mundo. O Brasil, na sua avaliação, o TSE, né, com tudo que foi discutido e colocado em prática ontem, né, com todas essas novidades, o TSE seguiu o caminho de algum país, seguiu alguma tendência mundial ou quis reinventar a roda na sua avaliação? Olha, inicialmente o TSE ele trouxe uma discussão, trouxe a sociedade para ouvir, e efetivamente isso aconteceu e foi muito favorável. O texto ele não é de todo ruim, eu acho que ele tem muitas coisas boas, como por exemplo, você ter que comunicar aos eleitores ali, quem está assistindo a propaganda, se foi usado IA ou se não foi. Porém, ele tem caído num problema em que ele traz para si a competência de dizer o que é verdade, o que é desconexo com a verdade, o que pode ser falado e o que não pode ser falado, né? Mesmo tendo vídeos, por exemplo, de candidato A ou B falando determinadas coisas, nós vemos que ele tem atuado para dizer que aquilo não pode ser falado, mesmo sendo real. Isso é o problema que tem acontecido nas discussões dos outros países. Por isso que essa discussão ela tem sido travada nos âmbitos legislativos e não no âmbito de um tribunal, né? Que é o que eu critico aqui no Brasil, que o judiciário brasileiro ele está tomando a conta do poder legislativo e o legislativo está quieto, né? Ele está sendo omisso às suas funções. E aí o judiciário está aproveitando disso, precisa regular muitas coisas, né? E está usando essa lacuna e regulando, já que o legislativo não faz, né? Que deveria, ele está regulando e ninguém está reclamando. Então, o que tem de maior diferença é isso. Lá fora está havendo uma discussão maior, né? Com essa preocupação ali do que é verdade. A tecnologia, né? Tem que ser regulada, mas sem impedir o direito das pessoas de se manifestarem. E aqui no Brasil está havendo um pouco de atropelo disso pelo TSE. Mas as discussões que foram travadas aqui no Brasil são as mesmas travadas na Europa, só que lá não chegaram a nenhuma conclusão, a mesma travada nos Estados Unidos. Só por curiosidade, tirando as eleições do Brasil aqui, que são municipais, né, nós vamos ter mais de 50 eleições em países para presidente no mundo, né, nesse ano de 2024. Então nós temos aí um movimento global muito preocupado com essa utilização indevida de tecnologia para modificar ou manipular eleições. Então, todos os países estão preocupados, cada um, conforme a sua característica, está tentando regular dentro do possível, uns mais, outros menos. As maiores democracias do Brasil estão preferindo atuar combativamente ao invés de reprimir, proibindo, exatamente para não cair no abuso de proibir livres manifestações. Então, temos que observar, é uma matéria muito sensível, muito complexa, e aí o TSE está tentando fazer o melhor do que ele entende possível dentro do contexto brasileiro. Maravilha, conversamos com o Leandro Alvarenga, consultor de privacidade e tecnologia, além de colunista aqui do Olhar Digital. Amanhã temos a coluna Seu Direito Digital. Se você tiver a sua dúvida, ainda dá tempo de mandar. É só colocar a hashtag Seu Direito Digital com a sua dúvida nas redes sociais, que a gente separa a sua dúvida aqui pro Alvarenga. Alvarenga, muito obrigado. Boa noite, então até amanhã. Boa noite a todos. Aguardo perguntas amanhã. Fiquem com Deus e até. Valeu, Alvarenga, tirando nossas dúvidas em uma edição extraordinária aqui da participação dele, né, no Olhar Digital News. Uma participação, digamos, extraordinária da coluna Seu Direito Digital.